Fala pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia e sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal de dicas e tutoriais. Bom pessoal, a dica de hoje vai ser como baixar e instalar aquela fonte para você poder usar na sua thumbnail, no seu projeto, aí no Photoshop ou qualquer outro programa que vocês tenham instalado aí no computador de vocês, tá? Vocês querem aquela fonte e não sabem o nome dela, vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso e descobre o nome daquela fonte, tá? E fica comigo até o final que eu vou dar uma dica extra aí sobre fontes também, tá legal? Então vem comigo, vamos para a tela do meu computador agora. Então bora lá pessoal, vamos supor que vocês estejam criando aí uma thumbnail, uma arte aí para o seu canal de game, ou então um cartãozinho de visita, um cartão de aniversário, o que for, tá? Vamos digitar aqui, vamos primeiro procurar o que a gente quer, tá? Vamos botar aqui, eu vou botar um jogo que ele é bem legal, eu gosto muito de jogar ele. Esse aqui. Vocês vão pesquisar, tá? Vão vir aqui em imagens e vai achar que é essa fonte aqui que eu quero. Eu quero descobrir qual o nome daquela fonte ali. Vai servir para qualquer tipo de fonte, tá, gente? Qualquer tipo de arte aí, do Homem-Aranha agora que tá na moda. Então vamos supor que seja essa a fonte aqui que eu quero fazer uma thumbnail para a arte do meu canal, tá? Eu vou clicar nela aqui e quero descobrir exatamente essa fonte aqui, tá? Eu vou lá no teclado, lá no meu computador, Windows Shift S, tá? Eu vou printar somente aquela fonte ali, o título ali, tá ok? Printei ela, já tá salva, como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V. Aí vocês podem ir lá no Photoshop, então lá no Paint lá de vocês, clica aqui, abre ele e dá um Ctrl+V. Tá? Ele já veio pra cá, pra telinha aqui do meu Paint aqui, tá? Vocês podem nomear, fazer o que quiser também ali, tá legal? Pode fechar aqui, que isso aqui não vai ser mais, não vou mais utilizar. E eu vou abrir aqui, ó, no Google de novo. Ó, gente, não se preocupa que eu vou deixar cada link de site aí abaixo, aí no link da descrição. Não precisa ficar correndo para baixar ou parar o vídeo e fazer essas coisas não. Vou deixar tudo separadinho para vocês aí, tá ok? A gente vai estar aqui no MyFont, tá? Esse aqui é um site de fonte que a gente pode baixar fontes grátis também, tá? E tem pagas, aí vocês que decidem. Essa aqui é o início do nosso site, mas só que a gente quer descobrir o nome daquela fonte. A gente vai vir aqui, ó, What the Font, eu acho que é assim que fala, meu inglês não é muito fluente, tá? A gente vai vir para essa áreazinha aqui, aí ele vai querer que você jogue aquela imagem que você salvou aqui para dentro. Só vocês clicarem aqui, ó, clicou aqui, vai lá onde vocês salvaram, tá? Seleciona o arquivo, a imagem aí e manda abrir, tá? Ele automaticamente, ele já leu, tá? Ele estava lendo ali, ele estava buscando a fonte que você está querendo identificar. No caso aqui ele identificou essas duas, ó, tá separado aqui, mas não tem problema, vocês podem vocês mesmos selecionar, caso ele não faça isso. Vocês viram essas bolinhas aqui, tá vendo? E ele vai marcar aonde você quer ler a fonte, qual o nome dessa fonte aqui. Eu quero saber o nome dessa fonte, meu filho. Que fonte é essa? Depois que tá tudo selecionado direitinho, você vai vir aqui nesse botãozinho azulzinho, a cacetinha para lá, clicou nele, ele já vai começar a buscar. Ele é maravilhoso, tá? Ele já, ó, aí ele vai mostrar para você aqui em cima, ele vai te mostrar várias dicas aqui daquela fonte. Você vai buscar, vai procurar, ver qual é a mais parecida e vai baixar ela aí. Mas como é que você vai fazer isso? Só tem um probleminha. Nessa parte aqui, ele está falando que ela custa $15. Então, você não está com grana agora, não quer comprar. Eu indico vocês a comprar para ter a fonte direitinho aí para vocês. Mas se vocês não têm a grana para comprar agora, eu vou dar outra dica aqui legal para vocês baixarem essa fonte aqui grátis, tá? Como é que vocês vão fazer? Vamos supor que essa segunda aqui, que foi a mais parecida que eu achei, tá? Vocês podem ver o que vocês acharem aí. Eu vou selecionar esse nome, eu vou vir aqui com o botão, ó, clico nele, tá? Seguro o botãozinho aqui, ó, Ctrl+C, vou lá de novo no Google, Ctrl+V, tá? Vou tirar essa parte aqui, esse início aqui, ó, tá vendo? Vamos ver aqui, ó. Red Pine Texture, que é o início, né? Então vou tirar até aqui, tá? Vou digitar aqui, ó, fonte family, porque eu quero a família dessa fonte toda. Ou você só digita a fonte, que também não tem problema. E bota ali, ó, download, que é esse aqui que é o principal. Eu quero baixar. O que é download? Eu quero baixar a família daquela fonte. O que é a família, Cláudia? Ela vai te dar, se ela tiver a família dela completa ali, ela vai ser o que? Itálica, bold, semi-bold, esse que é a família da fonte, tá legal?
Clicou ali, eu costumo usar muito o da fonte, tá? Mas o que vocês vão fazer? Que eu já andei pesquisando e não achei ele aqui no da fonte, tá? Vocês podem vir aqui, clicar com o botão direito, abrir um link na guia nova aqui e ver se essa fonte vai bater com ela. Não bate. Isso que aconteceu comigo. Então, não é essa fonte aqui. A que eu achei foi essa primeira aqui. Vou clicar aqui no botão direito e vou mandar abrir esse site aqui. Esse aqui eu não conheço, mas eu já dei uma pesquisada aqui, dá para baixar ele grátis, tá? Vocês vão descer aqui, ó, tá vendo? Red Pine é a fonte que a gente quer, é essa fonte aqui que eu quero baixar para fazer a minha arte lá no meu canal. E vou vir aqui em download, ó, download, e ela tá completamente gratuita para você, tá ok? Ela, às vezes ela pode ser não exatamente igual, mas ela bate com o que eu quero fazer minha arte, já vai suprir ali a minha necessidade, beleza? Vocês vão vir aqui, ó, vão escolher onde vai salvar, pode salvar em qualquer parte aí no seu computador, contanto que você organize isso direitinho, tá? E vai mandar salvar. Salvei, ele vai vir zipado. Então eu já mostrei para vocês como é que a gente faz para tirar desse livrinho ali, ó, desse zip ali. A gente vai precisar do WinRAR, tá? Vou mandar mostrar aqui na pasta. Aqui, ó, ele salvou aqui no meu documento, que eu só pedi para salvar aqui. Vou clicar com o botão direito e vou mandar extrair para uma outra pasta, ó. Ele vai extrair para uma outra pastinha, tá aqui e pronto. A nossa fonte que a gente acabou de descobrir e quer baixar ali no nosso computador, tá aqui. Então, se você tem uma dica que eu dou extra, galera, se vocês querem baixar uma fonte para o seu computador, eu não aconselho vocês baixarem, tipo aqui é uma fonte só, beleza, posso baixar no meu computador que não vai pesar tanto. Mas vamos supor aí que vocês estão com uma pasta de fontes enorme, com mais de 1000 fontes, que às vezes vocês compram aqueles packs já com um monte de fonte, ou vai baixando uma fonte atrás do outro no seu computador. Eu não aconselho isso. Por quê? Quanto mais fonte você tiver no seu computador, ele vai ficar muito pesado. Então ele vai demorar para ligar, e o Photoshop ou o programa que você esteja usando, ele vai demorar demais para abrir também, porque é muita fonte, muita informação para ele ali. Então eu não aconselho isso. Eu vou dar uma dica extra no final para vocês, para como é que eu faço aqui para não precisar baixar as fontes e utilizar todas essas fontes que eu tenho no meu computador sem precisar baixar aqui, tá ok? Mas vamos supor que vocês querem baixar essa fonte aqui no seu computador, que a dica do início foi essa aqui, beleza? Vocês vão clicar aqui com o botão direito e tá aqui, galera, ó, instalar para todos os usuários. O que vai significar? Ele vai instalar, você vai conseguir usar no Photoshop, no Premiere, no Corel e por aí vai, todos os programas que vocês tiverem instalado no computador de vocês. Só vir aqui, mandar instalar e ele já instalou aqui no meu computador. Então ele não instala no Photoshop, ele instala no meu Windows, tá? Ele vai direto para o C, ele vem tudo para cá, ó. Computador, C, Windows, ele tá tudo aqui, ó. Todas as fontes que eu tenho estão aqui no Windows, no C, tá? Diretamente nele. Ó, as fontes são todas essas, vou dar um Ctrl A aqui e vou mostrar para vocês. Eu só tenho 182 fontes instaladas no meu computador. A maioria é que já vem padrão do Windows, tá? Instalado ali. E o restante foi algumas que eu fui instalando. Mas eu pesquisando por aí, eu descobri um macetinho muito legal. E essa dica que eu vou dar para vocês, ficaram comigo até o final aqui, tá? A dica dessa aqui, ó, é de ouro, galera. Deixa eu fechar isso aqui, que eu não vou precisar mais. E, ó, fonte base, tá? Eu andei pesquisando e eu vi que esse fonte base aqui, ele é muito bom, porque você vai utilizar ele, vou deixar aí também no link aí da descrição. Vocês vão conseguir utilizar todas as fontes que vocês baixaram. Vamos supor que você tem um pack aí de mais de 1000, 4000 fontes e não vai precisar instalar isso no computador. Por quê? Esse fonte base aqui, ele administra as fontes que tem no seu computador. Ele é um programinha, tá? É open source. Ele vai organizar as fontes que você tem e você vai utilizar só as que você quer, tá? Eu vou deixar no link da descrição e vou mostrar para vocês como é que a gente consegue instalar facinho aqui, tá? Vamos vir aqui em download, tá? Esse botãozinho verde. Vamos vir de novo aqui e ele já vai começar ele vai pedir primeiro você baixar lá para a área de para o computador de vocês. Aí vocês vão salvar onde vocês quiserem, beleza? Eu vou vir aqui, eu já salvei ele, tá aqui na minha área de trabalho. E ele tá aqui, ó, fonte base, tá? Eu vou clicar, dar 2 cliques nele. Deixa eu trazer para cá que eu tenho 2 monitores. E ele vai vir aqui, ó. Vocês escolhem o diretório, eu vou instalar aqui no C mesmo e vou mandar instalar.
É rapidinho, galera, bem facinho, ó. Instalou, ele já pergunta se você quer executar o programa, tá? Eu vou botar aqui em concluir, que eu já quero executar, mostrar para vocês como é que funciona. Ele tem a versão paga, mas eu recomendo para vocês que não precisa pagar, porque a versão free dele é mais do que suficiente para vocês poderem começar a utilizar e trabalhar com ele, tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que funciona. A interface dele vai ser essa aqui do FontBase. Você abriu, instalou e ele, ao contrário, você instalou, ele abriu e ele vai te mostrar aqui. Então ele já te mostra aqui, nessa parte aqui, que ele já vem com essas fontes instaladas aqui do Google, tá? Já é dele aqui mesmo, tá legal? Mas como é que eu vou fazer para poder colocar as minhas pastas, as minhas fontes aqui? Por isso que eu falo que vocês têm que manter organizado aqui. Eu vou usar essa aqui, ó, tá vendo? Fontes usadas. Eu vou usar essa pastinha aqui, vou clicar nela ó, e vou arrastar aqui para dentro de pastas, ó, folders, tá vendo aqui embaixo? Ó? Veio para cá, já tá aqui toda a pastinha, aquela que eu organizei, deixou aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Todas as fontes, tá tudo separadinho em pastas, por isso que é bom organizar direitinho, deixar tudo certinho nas pastinhas, tá? Mas vocês lembram que lá no início eu instalei essa fonte aqui no meu computador e o que eu quero mostrar para vocês é que a gente não precisa instalar a fonte no computador também. Ela pode estar instalada, como também pode não estar, tá? Então eu vou fazer o quê? Vou voltar lá na minha pasta do backup, vou pegar uma outra fonte que não esteja instalada lá no meu computador, que eu quero mostrar para vocês como é que funciona. Eu vou pegar só esse Azinho aqui dessa pasta aqui, para não ter que não demorar muito o vídeo. Vou clicar e arrastar para cá, ó, de novo, tá? Folders. E ela já tá aqui, essa pasta que eu vou utilizar com essas fontes doidas, todinha doida que tem aqui, tá? Aí eu quero utilizar, vamos utilizar essa aqui, a Lolita não sei o que. Vou selecionar o verde, tá? Ali já tá selecionada, eu vou utilizar essa fonte. Vou lá no Photoshop, gravo o nome dela aí, a Lolita. A gente vai lá no Photoshop, vai lá no Tzinho lá do texto. Aí vai lá aí, ó, a Lolita. Clicou nela, eu vou lá e escrevo o que eu quero agora, né? Vou trabalhar com o meu serviço ali. Beleza, tá instalado ali, tá direitinho. Trabalhei, fiz o que tinha que fazer com a fonte. Fechei meu arquivo em JPEG. Tá tudo tranquilo, não tem mais o que utilizar ela. O que eu vou fazer agora, gente? Eu indico a vocês, sempre que for parar de utilizar o FontBase, o que eu vou recomendar para vocês? Desmarca, tá? Aquele lá, o verdinho que você utilizou, aquela fonte, tá? Fecha o seu FontBase aqui, porque senão ele pode dar um bug, pode dar um problema. Eu andei pesquisando, o pessoal fala que muito deu um problema com isso, você deixar marcado lá. Agora, se a gente for utilizar aqui de novo, ó, vocês não podem esquecer de quando for trabalhar de novo, o cliente não gostou daquela fonte, vocês têm que trocar, ou então tem que acrescentar alguma coisa ali no texto ali de vocês. Volta lá no FontBase, marca de novo, senão pode acontecer isso aqui, ó. Vocês vão marcar aqui e ele vai falar aqui, ó, as seguintes fontes estão ausentes no seu computador, no seu texto ali. Então, quer dizer, ele vai trocar a fonte, vai substituir por outra completamente diferente. Então, a dica que eu dou, se for utilizar de novo, for escrever mais alguma coisa com aquela fonte lá, clica lá no FontBase, abre ele, acha a fonte que vocês utilizaram, tá? Seleciona aqui de novo, que ela não vai dar aquele problema lá. Vocês entenderam? Não vai mais utilizar, tá? Vocês vão lá, salva esse projeto de vocês em PSD, em JPEG para mandar para o cliente de vocês, ver se ficou legal. Então só fazer arte para vocês salvarem lá no computador de vocês. E desmarca aqui, não esquece de desmarcar, fecha o seu FontBase e tá sem problema nenhum. Uma outra coisa legal que vocês podem também fazer aqui é criar uma pastinha de favoritos, fontes favoritas que você utiliza muito, tem utilizado muito, gostou e eu quero utilizar. Vocês vão vir em Collection, tá vendo aqui New Collection? Aí bota lá, bota o nome da pasta que vocês quiserem, bota favoritas, dá um enterzinho e tá aqui, ó. Aí vocês vão fazer o quê? Pô, gostei muito dessa fonte aqui, eu vou clicar aqui, ó, arrastar, ó. Vou clicando, vou arrastando para aqui para dentro. Ah, essa aqui também é, pô, show de bola, gostei dessa. Bem legal essa aqui também. E tá ali, ó. Suas fontes favoritas estão todas separadinhas numa pasta ali que vocês escolheram e quiseram identificar. Bom, galera, a dica de hoje foi essa. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Me diz aí se vocês conheciam esse FontBase. Eu também não conhecia, corri atrás para mostrar para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de coração. Deixa seu like aí se vocês gostaram do vídeo de hoje. Compartilha com seus amigos para o pessoal poder saber desse FontBase, essa dica nova aí. Quem não sabe instalar fonte ainda no computador, tá?
Obrigada por vocês ficarem comigo até o final. Até a próxima e valeu!